Quem aqui é crente? Crente, crente? Tem uns que não levantaram a mão. Comecei hoje fazendo umas perguntas e vou fazer agora. Não vou falar tudo que eu falei hoje pela manhã, mas vocês vão ouvir coisas que da manhã não ouviram. É quase impossível você repetir, mas quero fazer uma pergunta, começando por esse bloco. Uma pergunta que vocês nem esperam que eu vá fazer. O que é uma padaria? Onde vende pão. Você esperava essa pergunta? Nunca. O que tem a ver a apóstola com a padaria? E o que é um açougue? Onde vende carne. Rapidinho. Você concorda? Concordo. O que é necessário para ter uma padaria? Você tem ideia? Um local, funcionários, ingredientes, farinha. O que a gente faz de uma casa que está escrito padaria e chega lá nunca tem pão? Deve ter outra, vai em outra, né? A melhor fechar. E você vai lá para um açougue, nunca encontra carne. E aí? Não volta mais. Se eu usar o termo uma concessionária de Volkswagen, o que vem na sua mente? Carros. Vem carro. Rodoviária. Ônibus. E o aeroporto? Aviões. Que maravilha. Essas palavras evocam a mesma imagem na sua mente? Sim? Todos concordam? Alguém discute? Alguém contra? Não. Padaria, você vê? Açougue, rodoviária, aeroporto. Agora tem uma outra pergunta. Deixa eu começar aqui. Tem tanta gente de azul aqui, verde, azul. O que é uma igreja? É o corpo de Cristo reunido. O corpo de Cristo reunido. Muito bem, deixa eu ver desse lado aqui. Vamos pegar um homem. O que é uma igreja? A igreja é uma congregação reunidos para falar de Jesus. Uma congregação de pessoas reunidas para falar de Jesus. E aqui, você que está aqui prontinho para falar. Você veio de manhã? Então não vale. Por isso que você está rindo, né? O que é uma igreja? É onde nos reunimos para cultuar a Deus, né? Onde nos reunimos para cultuar a Deus. Vamos ver se temos outra resposta. Onde nós nos reunimos para ouvir da palavra de Deus. Onde nos reunimos para ouvir a palavra. E aqui? É o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Já saiu uma resposta semelhante a essa. Deixa eu passar aqui pelo meio. Vamos ver você, minha linda. Onde nós nos reunimos para ouvir a palavra. Onde nos reunimos para ouvir a palavra. Acho que já fosse a quarta a falar assim, né? Vamos ver se tem uma resposta diferente aqui. É o lugar onde todos nós nos reunimos para buscar a Deus. É o lugar onde todos reunimos para buscar a Deus. Opa, muito bem. E aqui? Eu vim de manhã, ela está dizendo. Quem veio de manhã não vale. Não pode colar. Deixa eu ver quem está se escondendo aqui. Você. Que igreja para você, minha filha? A casa de Deus. A casa de Deus. Finalmente, isso é uma resposta diferente, não? A casa de Deus. E você? Eu vim de manhã. Onde nós podemos buscar a presença do Senhor. Ok, e esse lado aqui? Que é a igreja?
É o corpo de Cristo, somos nós todos. A casa do Pai. A casa do Pai. Ok. Muito bem. Pastores, vocês ouviram? Vocês ouviram? Todo mundo sabe o que é uma padaria, não tem dúvida. 100% unânimes. Unânimes o que é uma rodoviária, unânimes o que é um aeroporto, mas não há unanimidade sobre o que é a igreja. E essa é uma realidade. Não, até o fim, meu filho, você vai sair daqui sabendo o que é a igreja. Nós quem? Nós? Quantos nós a gente faz? Não, a igreja não é feita de nós. Gostaria de os convidar nesta tarde a fazer uma viagem. Hoje vocês aqui já trouxeram uma coisa tão linda sobre Israel. Dançam muito bem, cantam muito bem, então está todo mundo prontinho para viajar para Israel. Aleluia! Pastor Wilson já falou da nossa viagem de 2015. Nós começaremos lá pelo Egito, iremos pela Jordânia, iremos até o Monte Nebo. Quem não foi batizado vai se batizar no local onde Jesus batizou, Rial, do lado da Jordânia. Vamos subir Israel e quem puder nos acompanha pelas igrejas da Ásia até chegar a Patmos. E assim vamos comemorar os 21 anos da INSEGEC e os meus 50 de ministério. Epa, meio século apóstolo aqui no batente. Formando pastores. Amém, queridos. Preciosos. Há uma preocupação no meu coração. Há uma preocupação no meu coração sobre a igreja. Esta igreja, a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, ela nasceu por um comando divino. Não foi fruto de uma escolha, de uma decisão, mas de uma obediência a uma ordem expressa, depois de batizar 2 seminaristas católicos no dia 28 de março de 1994, em São José dos Campos. Toda uma turma de seminário católico converteu-se pelo programa de televisão A Palavra da Fé. 2 deles queriam ser batizados por mim, mas eu não queria batizar ninguém e dizia, não fui enviada a batizar. Eu decidi não batizar ninguém. Porque quando eu estava em África e veio a guerra, veio o comunismo, todos foram embora e eu fui a única missionária evangélica a ficar no país. E a Junta de Missões Mundiais, a qual eu pertencia, entendeu que eu deveria ter prerrogativas para batizar. Pois só tínhamos um pastor africano a 1.200 quilômetros de mim, e sem estradas, e no meio da guerra. Mas quando chegou a notícia no Jornal Batista de que eu batizara, eu recebi a carta de um senhor que disse que estava a ponto de abandonar a fé, porque nunca tinha ouvido de uma mulher batizando. Eu resolvi que eu não batizaria e pedi a Deus que me mandasse um batista, um batizador. Assim eu ganhei as pessoas, eu as treinei, as formei, eu lhes ensinei como se batiza, e eu ia fazendo discípulos e o batizador vinha atrás batizando. E agora no Brasil, com tanta igreja aí, que para que eu vou batizar? Mas aqueles jovens insistiam, não os batizei, coloquei o pastor Júnior a batizá-los. Mas no momento em que eu estou com os 2 jovens no meu gabinete em São José dos Campos, que se tornara a sede do Ministério Palavra da Fé, um dos jovens disse,
pastora, eu estou sentindo agora no meu peito o peso da medalha da Senhora das Graças, como se fosse no momento dos votos. Aí eu disse para ele, não se importa não, que daqui a pouco a gente toma conta disso. Depois de tudo, eu cheguei e pus as minhas mãos sobre um deles. Ele caiu, ficou estendido no chão. E cheguei sobre esse e impus mãos. Quebrando toda a ligação com medalha, com Roma, com todos os principados. Ele cai e some. Não volta. Ficou lá. E eu saí da sala, deixei-o lá. Saí, pedi ao pastor Júnior, prepare-se para batizar ali na piscina os 2 jovens. E enquanto ele falava, porque ele dizia, para que igreja eu vou? Eu disse, tem tantas. E ele diz, eu só conheço uma, é a palavra da fé. Mas, Deus me falou ali o que você fará dos líderes que eu lhe estou enviando. Quando eu volto à minha sala, ele continua lá, arrebatado. E eu resolvi chamar de volta. Eu disse, Orlando, volta. Eu disse, o que aconteceu? Eu aqui quero saber. Não me toque outra vez, porque com a segunda dessas eu não volto. Ele era meio assim espalhafatoso. E eu disse, mas o que foi que ocorreu? Ele disse, quando a senhora me impôs as mãos, eu me vi saindo do corpo. Eu vi meu corpo estendido no chão. E eu fui para um lugar grande, mas não era o nosso conceito de grande. Muita luz, mas não era meu conceito de luz. E eu via sobre o corpo, o meu corpo, a medalha começava a crescer. E era derramado azeite fervendo sobre o corpo. E eu ouvi uma voz que dizia, trava-se uma batalha pela posse do corpo entre a medalha e o azeite. Ok, fomos batizá-los. Eu fiquei à beira da piscina, Júnior, e Deus me diz, ministra a ceia. Chamei um funcionário e disse, por favor, me prepara no salão nobre os elementos da ceia. Começamos a adorar. Coloquei 2 cadeiras em frente à mesa, para eles 2. E lá estava a apóstola Raquel, que já esteve aqui, não era pastora. E em janeiro daquele ano ela tinha trazido a carta de membresia de uma igreja presbiteriana em Aracaju. E disse, Deus me disse, para pedir a minha carta, submeter-me à senhora. E eu disse, mas o Ministério da Palavra da Fé não é igreja. E quando ela me deu aquela carta, eu sorri. Eu conheço Deus. Sei quando Ele está me cercando, para me encostar na parede, né? E eu tenho uma aliança com Ele, vou sempre te obedecer, sem nunca te questionar. Peguei a carta e coloquei na minha Bíblia de ordenação, que por sinal tem a assinatura do pastor Wilson, que participou do concílio no qual fui ordenada pastora. E enquanto estamos ali adorando, o Espírito me diz, declara nascida a igreja e recebe-os como membros. Tomei um choque. Tudo que eu não queria na vida. Eu disse, pai, preciso de uma palavra. E abri a Bíblia. Espírito vos guiará toda a verdade. E olhei para Raquel e disse, põe a sua cadeira aqui. Aí disse, irmãos, obediência ao Espírito Santo. Está nascendo aqui a igreja, Palavra da Fé, com 4 membros, vocês 3 e eu.
E Elane, que estava à minha direita, disse: ei, posso falar? Eu sou parte desta igreja. Ana, que é hoje a administradora da INSEGEC, a menina que eu terminei de criar, foi minha secretária, e eu digo que agora ela é minha chefe. Posso falar? Há 15 dias Deus me disse para pedir a minha carta da Igreja Batista lá de Salvador. Bispo Átila. Eu disse: para onde? Não sabia, mas agora eu sei. Todos quando estavam naquela sala, eram 12 pessoas, se colocaram de pé, eram os funcionários, os filhos de Júnior e Elane, a sua mãe, e um casal que vinha de Goiânia para conversar comigo sobre deixar tudo em Goiânia para nos ajudar na televisão, e os 2 jovens católicos. Esse era o grupo. A INSEGEC nasceu com esse grupo, uma célula. E a Elane tem uma experiência, Jesus vem a ela. Aí depois o Orlando diz: ah, já sei, essa igreja nasce com azeite fervendo. No dia seguinte, isso foi segunda-feira, eu estava em crise. Eu não acreditava que havia acontecido o que acontecera. E toda terça eu jejuava. E passava a manhã orando na cave de oração com a Elane. E eu fui de manhã orar, depois deixei e fui para o meu escritório decupar a filmagem da mensagem Trigo, Mosto e Azeite. E ela chega no fim do dia e diz: você não vai quebrar o jejum? Eu disse: não, acho que estou num jejum longo. Ela disse: por quê? Eu disse: acho que eu estou em crise. Eu não consigo acreditar que aconteceu o que aconteceu ontem. Eu disse que nasceu a igreja. Não pode ser. Aí ele olhou para mim e disse: você não acha que está debaixo de ataque? Nós a conhecemos muito bem. Você jamais diria o que disse, não fora um mover do Espírito. E nesse mesmo instante, toca o telefone, socorro lá do Recife, e ela sai para atender. Naquela hora Deus me diz: o mundo espiritual foi apanhado de surpresa e montou guarda sobre você. Eu disse: o quê? Eu abri a boca e digo: rompam-se forças invisíveis das trevas. Imediatamente os céus se abriram. Eu sabia que fizera o que o Espírito ordenara que se fizesse, e eu tenho uma aliança com Ele. Vou sempre te obedecer sem nunca te questionar, e confiar em Ti em todas as circunstâncias. Na manhã seguinte, chega a São José dos Campos, Dr. José Luiz. Foi ele quem nos doou aquela casa onde estávamos, sede do Ministério Palavra da Fé. Doou. E ele chega lá para conversar comigo, desce a cave de oração. E foi lá porque a pastora Marina ia ser ordenada pastora. Eles vinham sendo treinados por mim no Ministério Palavra da Fé, não éramos igreja. E ela começou uma igreja aqui. Mas por que estou contando essa história? Porque está ligada a vocês. A origem da INSEGEC está linkada também a vocês. E o conselho de pastores que a ordenaria ao ministério, sabendo que os 2 eram membros da diretoria do Ministério Palavra da Fé, disseram: então Valnice que tem que promover a sua ordenação. E quando o Dr. José Luiz chega, eu conto o que tinha acabado de acontecer. Então, depois que Deus disse para a igreja nascer, a primeira ordenação foi da pastora Marina. E a primeira igreja organizada foi Ribeirão Preto. E aqui, e o pastor Wilson, sim, a gente veio, até foi examinar a Marina. Viemos em oração desde São José dos Campos até aqui. Pastor Wilson fez parte do concílio, no qual examinamos Marina para que ela fosse ordenada. E depois nos batismos, os primeiros batismos lá na fazenda,
ali Deus vem às 6 horas da manhã, o Espírito de Yahvé vem sobre mim para dizer que esta igreja nascia para preparar o caráter da noiva. Agora, queridos, neste mesmo ano eu vou a Portugal, é 94. A igreja nasce por um decreto em 28 de março e juridicamente 20 de junho, porque era o único dia aberto na minha agenda. No dia, lembrei-me que eu estava completando anos de conversão. 31 anos com Jesus. Eu vou a Portugal a caminho de Israel e deveria passar por Roma. Iríamos organizar a igreja em Portugal, com uma filha na fé, portuguesa. Ao terminar o culto, eu estou conversando com um casal de brasileiros e conto como a igreja nasceu. E enquanto eu estou conversando e falo desta visão da medalha, o Espírito me fala. E foi interessante porque eu estou assim olhando para o Senhor e o Espírito me fala. Eu paro, e embora eu esteja olhando assim, eu já não estou olhando aqui. Eu disse, momento. Eu só disse, um momento, Deus está me falando. E ele disse, o que ele está falando? Eu disse, por favor, calma. Dá-me licença, fica quieto. O Espírito está me falando. E o Espírito me falou. Aquela visão era para você. O corpo é a igreja. A medalha é o Espírito que opera em Roma e que entrou na igreja. O azeite é o Espírito que operava na igreja de Jerusalém. E tem se travado ao longo da história uma batalha pela posse do corpo, que é a igreja. Entre o Espírito que opera em Roma e o que opera em Jerusalém. Eu levanto esta igreja para arrancar meu povo de Roma e levá-lo de volta a Jerusalém. Aqui Deus fala do fogo refinador, preparar o caráter da noiva. E ali em Portugal, Deus me fala, e eu vou para Roma. No dia seguinte eu vou para Roma. Eu fui para um hotel, não que estava reservado, porque houve overbooking, então me colocaram num hotel de melhor categoria, lindérrimo, lindo, cada cristal, lençóis de linho, o invólucro do papel higiênico dava pena colocar no cesto, de tão bonito. Não preguei o olho. Parecia que todos os demônios de Roma sabiam que eu tinha recebido uma missão que tocava Roma diretamente. E naquela noite indormida, eu pego aquele papel chique, aquela caneta chique, e registro o que o Espírito vai me falando, e ele me diz, quero que voltes a Roma, quero falar contigo no Vaticano. Vai às livrarias em Jerusalém, compra o que puder que linka o judeu a Israel. Depois vai a Londres, pega a história do desenvolvimento da teologia na igreja. Eu te mostrarei na história o que mostrei na cave de oração. Porque um dia na cave de oração, Deus me leva a falar coisas que eu nunca havia refletido, sobre as quais não havia refletido, fazendo um paralelo entre a saída dos judeus de Israel e a igreja se apartando de suas origens e se paganizando. Mas ao mesmo tempo, à medida que Deus leva de volta o seu povo, Deus toma a igreja de volta às suas origens, às raízes em Jerusalém. Fiz tudo quanto Deus me disse.
Na realidade, encontrei um tesouro em Jerusalém. Um livro dessa grossura, que linka os acontecimentos na história no Médio Oriente, na Europa, na América, desde os primórdios da história. Quando eu desconfiava de uma data, eu corria lá. Para que nasceu em Sejeque? Tira o meu povo de Roma. Quando eu estava em Roma, foi horrível a experiência, porque ele me disse, não vá sozinha. Levei a Alane. Queridos, ao chegar em Roma, nós duas, subir um degrau no hotel. Era o fim do dia. Parecia que você tinha que levantar uma tonelada. Uau! Parece que os céus de Roma pesavam toneladas, que mover um pé para subir um degrau parecia um esforço sobre-humano. Volta das 19 horas, deitei-me, ela deitou, caímos no sono profundo. E de manhã acordarmos igual. Eu me sentia sob um torpor. Os olhos querendo fechar. Eu peguei um alfinete, fiquei me furando, para ver se me mantinha alerta, pois eu só tinha aquela manhã para visitar o Vaticano. Certamente os demônios de Roma sabiam que eu estava em missão. Não foi fácil. Eu entrar por tudo aquilo lá, Roma, e depois ir no panteão, que hoje se chama Igreja de Todos os Santos, mas que na realidade era o panteão antigo de todos os deuses. Porque que fez Roma? Apenas mudou o nome dos deuses greco-romanos para nomes de cristãos. Se você ler meu livro Adoração e Santidade, você vai ver o desenrolar de toda essa história, como tudo aconteceu. E ali Deus me mostra como Roma quis destruir o cristianismo por fora, não conseguiu. Resolveu miná-lo por dentro. Éfeso, onde os nichos de Diana foram destruídos nos dias do apóstolo Paulo. Éfeso, onde o apóstolo João teve o seu ministério nos anos finais da sua vida, onde ele entrou no templo de Diana e pediu a Deus que caísse o altar, e o altar ruiu, e o culto a Diana foi varrido da Ásia Menor, no 1º e 2º século. Ali, na mesma cidade, em um concílio, desta vez já liderado por Roma, os nichos de Diana retornam, só que desta vez chamados de Maria. E o próprio título da deusa Diana, Mãe de Deus, é atribuído a Maria. O que Roma não conseguiu fazer matando, jogando nas fogueiras, fez entrando na teologia. E o pior é que veio uma reforma que não foi completa. E o pior é que toda a filosofia grega entrou na teologia da igreja cristã. E o pior é que mesmo as igrejas advindas da reforma protestante continuam com a mesma teologia, com mesmos decretos doutrinários decididos em concílios, convocados por imperadores ímpios e líderes inconversos. Uau, eu estou no outro tom, pastor. Quem é que anda hoje aqui à noite?
Está bem diferente da manhã, não? O espírito profético está fervendo dentro de mim. Eu sempre digo que quando falo, não estou falando apenas para o povo que está dentro dos limites de 4 paredes, eu falo aos céus. Palavras não morrem, são vivas, carregadas de energia, de poder, de vida ou de morte. E eu profetizo nos céus de Ribeirão. Eu profetizo nos céus de Ribeirão Preto nesta noite. Que as potestades do inferno não prevalecerão nesta cidade. Deus levantou um povo que conhece a sua identidade. Quem é em Cristo Jesus? Emita um decreto apostólico sobre os céus de Ribeirão Preto. Ouvi os céus de Ribeirão. Esta cidade pertence a Jesus Cristo por direito de criação e por direito de redenção. Recuem as potestades das trevas, todas as obras de feitiçaria, todo o poder das trevas que aprisiona jovens, que aprisiona famílias, seja detido e paralisado pelo poder do sangue do Cordeiro. O sangue foi vertido para redimir as famílias de Ribeirão Preto. Eu coloco sobre cada família uma reivindicação. Todo engano de Roma, estou vendo. Todo o poder de Roma que aprisionou esta cidade, que aprisionou as igrejas, que aprisionou pastores, que aprisionou ministérios, com engano, com uma teologia mesclada pela filosofia e incredulidade. Solte os ministérios dessa cidade. Ó potestade de Roma, rainha do céu, senta-te calada e desfilhada, porque não mais reinarás nesta cidade. Um povo se levanta e arrancado de Roma, de volta a Jerusalém. Este é o chamado da Insejec. Não apenas para Insejec, porque Insejec é apenas uma plataforma para uma visão de redenção dos povos e da nação. Aleluia. Deus levanta este ministério com uma visão. Nada fácil, porque você confronta uma teologia de milênios. Quando Deus me manda de volta de África, eu começo a proclamar a partir do Recife: a Bíblia quer dizer o que ela diz. A Bíblia quer dizer o que ela diz. Hoje eu mostrava ali no meu iPhone uma criancinha, filho dos nossos pastores, 3 aninhos. Oi, coisa mais fofa. Ela fica ouvindo as minhas fitas de 89. Você imagina, uma criança. Não dá para ver aqui, né? Mas o pai filmou. Ela aqui, nuazinha. A Bíblia quer dizer o que ela diz, papai. Ela usa até o meu sotaque português daquele tempo. De tanto ouvir a minha fita. A Bíblia quer dizer o que ela diz. Eu disse assim: essa é a Insejec. Até as crianças têm que se levantar numa nova teologia, destituída da filosofia. Sai de Roma, volta para Jerusalém. E queridos, por que eu vim por outro caminho hoje à noite? Pelas respostas que vocês me deram. Porque vocês ratificaram o que eu condenei veementemente nesta manhã. Eu comecei aqui falando, ninguém disse o que foi dito, porque eu não fiz essas perguntas também. Mas você viu, aquilo com que eu comecei criticando, pois eles ratificaram que assim pensam. Sabe o que eu disse aqui? Vocês não me chamem casa de igreja, que casa não é igreja.
Aí eu perguntei assim: quantos de vocês hoje disseram, vamos à igreja? Todo mundo. Você foi à igreja? E quem disse que isso aqui é igreja? Aí lá vem você dizer, é o lugar, é o lugar, é o lugar, é o lugar. E eu bati hoje de manhã, que casa não é igreja. Imagina. Vocês sabem de onde vem essa herança? Roma. Essa herança vem de Roma. Roma tomou o cristianismo e dividiu em dois grupos: clero e os leigos. O que é um leigo? É o ignorante. Se é ignorante, vai fazer o quê? Fica sentado olhando para os especialistas. Não é isso? Mas até falo em pregador leigo. Se é leigo, não pode ser pregador, tá bom? É uma religião da fórmula vazia. E tudo isso por quê? Por causa de uma teologia errada. A partir do termo eclésia, que nunca saiu da boca de Jesus porque ele não falava grego. É o lugar. É a assembleia. Olha, disseram bonitinho o que eu falei hoje, né? O lugar onde a gente se reúne. Oh, meu Deus. O lugar onde a gente se reúne é a igreja. Não, senhores. Por isso, vou lhes convidar para fazer uma viagem comigo. No fim, vocês saberão o que é a igreja. Porque qual é o meu propósito? À frente desta igreja. Que para nós insejequianos, quando se pergunta à igreja, a imagem seja tão clara como você sabe definir o que é uma padaria, o que é um açougue, o que é uma rodoviária. Porque você vai fazer o que está na sua mente. É a imagem que você tem. Você sabe o que construir, você sabe o que esperar. Mas quando se diz igreja, e não fiquem assustados, porque se eu tiver 1000 pessoas, eu posso ter pelo menos 500 respostas diferentes. Porque não é um conceito claro. Então, queridos, essa igreja nasceu por um chamado divino. Farei 50 anos de ministério em março de 2015. Passei 6 anos no seminário, dos 17 aos 23. Preparando-me para ser missionário em África. Fui a primeira missionária dos batistas brasileiros em Moçambique, a única a ficar quando chegou o comunismo. E Deus me deixou, fez questão de me deixar sozinha com os comunistas, para me chacoalhar, para desaprender. Depois me manda para o deserto ser ninguém, para entrar num outro seminário do Espírito Santo. E depois me pega e manda de volta para o Brasil. E diz, treina meu exército. Então onde eu chego, vira quartel. Treina meu exército. O exército da última hora que vai invadir as portas do inferno. E arrancar os seus cativos. Porque sabe quem é, de onde veio e para onde vai. Amém. Eita, hoje promete que ninguém vai sair daqui. Hulk! Há um fogo aqui. Não é daqui do clima não, tá? Aqui tem ar-condicionado. É do Espírito. Poderia convidá-los a se colocarem de pé por um momento. É um gozo estar convosco. É uma honra, um privilégio servi-los em Cristo. Estar com estes amados filhos, pastor Wilson, pastora Noemi, toda a equipe pastoral. Filhos que amo. Pastor Wilson hoje é vice-presidente da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. E não porque determinei que fosse,
tem um poder estatutário para fazê-lo, mas eu quis consultar em voto secreto o presbitério, porque eu sempre entendo que o Espírito diz a mesma coisa. Era ele que estava no meu coração e eu ia, de qualquer maneira, nomeá-lo. Mas, quando eu submeto a um voto secreto do presbitério, o sentir do presbitério era um amém ao que já estava no meu espírito, não é? E assim se confirma, diz o Espírito à igreja, né? Todos ouvem a mesma coisa. E nós queremos ser guiados pelo Espírito. Amados, a igreja de Jesus Cristo, sua natureza é a mesma do fundador. Gostaria que os amados lessem comigo o que é a igreja. É a extensão de Jesus Cristo em seu caráter e em sua missão. Outra vez. É a extensão de Jesus Cristo em seu caráter. Quem forma a igreja? Extensões de Cristo. Primeiro, no caráter. Segundo, na missão. Caráter fala do que eu sou. Aqueles que formam o corpo do Messias devem ser como Cristo é. Segundo, a missão, devem fazer o que Cristo faz. Não basta dizer que pertence a uma denominação. O mundo precisa de pessoas que sabem quem são e a que vieram. Comecemos lendo o texto de Paulo, 1 Coríntios 2, 9 a 10. Vamos juntos? Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quem ama a Deus aqui? Meu amado, Deus tem preparado coisas para você que ouvidos não ouviram, olhos não viram, com os sentidos humanos não se percebeu, mas aquele que é capaz de transpor os limites do que é físico, do que é almático e penetrar no reino da revelação, há de captar o que Deus tem reservado de extraordinário, porque Deus nos revelou pelo Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Estamos convocando toda a Insegec no mundo inteiro a 12 dias de santificação, preparando-nos para o ano da plenitude da unção. Ao nascer esta igreja, recebemos a promessa que o Espírito nos guiaria a toda a verdade. Feche os seus olhos, repita após mim: Espírito Santo, tira o véu dos meus olhos, dá-me espírito de revelação. Abro a minha mente, abro o meu coração para receber a instrução apostólica. Que a minha vida seja transformada pelo poder desta palavra, na unção do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Os amados podem se sentar. Queremos levar os amados por um pouco numa viagem. Jesus está prestes a voltar ao céu. Resolve deixar as multidões. O corre de um lado para outro e chama os seus discípulos e chegam até aquele lugar lá em cima, perto dos Golãs, junto ao Monte Hermon. O monte de cujas entranhas brotam as águas cristalinas que alimentam o rio Jordão, que corre por toda a terra de Israel, representando a vida para um povo. Ali junto ao rio, em meio à natureza, ouvindo o trinar dos pássaros, o marulhar das águas, o silêncio, o mestre. Os discípulos estão habituados a ver aquele rosto,
que se inclina para o alto, que resplandece, que irradia a beleza, a glória, a santidade do Pai. Existe no ar uma reverência, um temor, uma admiração. Pode-se ouvir o bater do coração do Mestre. Todavia, repentinamente o Mestre move o olhar para os discípulos. Oh, aquele olhar devastador e penetrante. Olhar que fala e diz: atrás da declaração descrita em Mateus 16, queridos discípulos, eu os trouxe a um lugar deserto, a um lugar de encontro, para um momento de confronto. Sabia o Mestre que estava prestes a partir de volta para o Pai? Como Mestre por excelência, como líder supremo, Ele sabe que o futuro da obra que vier a iniciar depende destes homens que estão diante dele. Ele lhes faz uma pergunta: o que o povo aí fora diz a meu respeito? Que vê em mim? Que eles acham que eu sou? Para eles, qual é a minha identidade? Elias, Jeremias, um dos profetas. E ele olha mais profundamente e diz: e vós? E como se olhasse no olhar de cada um. E neste momento eu a convido a ver-se como único neste cenário. De volta a 2000 anos. Veja-se como um dos discípulos, sentado em Cesareia de Filipe, ouvindo o Mestre. Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu: quem sou eu para ti? Eu vos trouxe aqui para que hoje possais definir qual é a minha identidade diante dos vossos olhos. Depois destes anos caminhando comigo, ouvindo as minhas palavras, vendo as minhas obras, quem sou eu para vós? Só podereis ter de mim o que fordes capazes de ver em mim. Tu és o que tu vês. Amanhã sereis confrontados quanto à minha identidade. O mundo tentará convencer-vos de que eu não sou quem eu disse ser. Por isso hoje precisais definir: quem sou eu para ti? Porque amanhã, quando de mim tiveres apenas a lembrança e não mais vires o meu rosto, se hoje não houver uma convicção de quem eu sou para ti, não poderás resistir. Simão, Pedro, levanta-se como sempre para interpretar o sentimento dos discípulos. E diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
compartilhei esta manhã. Como na Califórnia. Uma experiência que não vou mais compartilhar. Ao ler estas palavras, a busca de entender o que é a igreja, para fazer um trabalho acadêmico para um mestrado em liderança organizacional. Tive a sensação de que entrei em Jesus e li o que estava atrás desta pequena declaração. E vós, quem dizeis que eu sou? E tive a sensação de que entrei em Pedro e li o que estava por trás das palavras. Tu és o Cristo. E agora tudo o que eu vou aqui expor é o que eu li. E é o que eu leio. Atrás destas duas pequeninas frases. E vamos chegar ao fim com uma visão clara do que é a igreja. Minha oração, Espírito Santo, é que hoje, nesta noite, você consiga captar na mente e no espírito uma visão da identidade do que é a igreja de Cristo, de uma forma tão clara como você tem de uma padaria, de um açougue, de uma rodoviária ou de um aeroporto. Amém? Amém? Diga, Espírito Santo, abre os meus olhos. Diga, Espírito Santo, tira o véu dos meus olhos. Dá-me espírito de revelação. Quero ver o que nunca vi. Aleluia. Aleluia. Pedro olha para Jesus. É como que diz: quem és tu? Jesus, todo o tempo tu te apresentas a nós como filho do homem. Desculpa, não consigo concordar contigo. Quanto mais te contemplo, quanto mais vejo a vida que de ti emana, não consigo te ver como filho do homem. Filho do homem sou eu. Meus companheiros, pois nos revelamos em tudo o que fazemos e somos a natureza dos filhos dos homens. Jesus, cada semente produz de acordo com a sua espécie. A vida que eu vejo brotar de ti não é a vida de um homem. A vida que eu vejo brotar de ti é a vida do próprio Deus. Por isso, Jesus, eu só posso declarar: tu és o Filho do Deus vivo, porque a vida que de ti procede é a vida de Yahvé, é a vida de Deus. E atrás desta declaração, Pedro está dizendo: Jesus, tu és o renovo cheio da beleza e da glória de Yahvé. Decantado pelos profetas Jeremias, Daniel, Isaías. Tu és o justo renovo, tu reinarás como rei. Procederás sabiamente, executando a justiça, a retidão na terra. Tudo que eu estiver dizendo são palavras extraídas de versículos na Bíblia que comecei a ver o que é o Cristo. Tudo isso que estarei descrevendo é o que está por trás da declaração de Pedro. Tu és o profeta proclamado por Moisés, em cuja boca estão as palavras de Yahvé. Oh, Yoshua, tu és a pedra angular anunciada pelo salmista, rejeitada pelos edificadores, mas és a única que pode dar fundamento sólido.
Tu és a estrela procedente de Jacó. Tu és o cetro que se levantou, vista e anunciada por Balaão. És o desejado de todas as nações, em quem tanto as ilhas como as regiões costeiras esperançosamente aguardarão. Tu és a raiz de Jessé, que repentinamente surgirá aquele que se levantará para reinar sobre as nações. Os gentios em ti esperarão. Yoshua, teu nome já proclama. Tu és a salvação de Yahvé, Deus mesmo caminhando em nosso meio como Filho do Homem. Com a nossa veste humana, como tal, Tu és a porta para o Pai. Tu és a ressurreição e a vida. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o apóstolo da nossa confissão, o autor da nossa salvação. Tu és o leão da tribo de Judá, nossa única esperança. E acima de tudo, Tu és o Filho do Deus vivo, a sua verdadeira expressão feita carne. Emmanuel, Deus conosco. Tu és tudo, porque nossa alma suspira. É assim que te vejo. Jesus responde. E leio agora o que está escrito em Mateus 16, mas na versão amplificada. Abençoado, feliz, afortunado e alguém a ser invejado és tu, Simão Bar. Bar significa filho. Bar Jonas, filho de Jonas. Porque não foi a carne e o sangue, homens, que te revelaram isto, mas meu Pai que está nos céus. Eu te digo, tu és Petros. Tu és Petros. Eu vejo Jesus se abaixando ali e pegando uma pedrinha. Tu és Petros. Olha o monte, irmão. Esta pedrinha saiu de lá. Tu és Petros. E sobre esta pedra, a grande rocha, como a rocha de Gibraltar, edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, os poderes da região infernal, não prevalecerão contra ela, ou serão fortes em seu detrimento, ou resistirão contra ela. E agora, queridos, fazendo uma leitura das palavras de Jesus, Jesus disse: Simão, conforme o significado e a raiz do teu nome, assim tu tens sido um inteligente ouvinte. Tens prestado atenção, tens observado o teu esforço para manifestar um caráter. No entanto, Simão, filho de Jonas, quando te chamei, eu te dei um novo nome, Kefas, Petros. Eu te chamei. Kefas é em hebraico, Petros é no grego, que chegou à nossa língua como Pedro, vem de pedra, Petros, Kefas. Simão, quando vieste a mim, eu te dei um novo nome, Petros, cujo significado eu agora te revelo, não o etimológico. Uma rocha, uma nova natureza que eu estou formando em ti. Estás pronto, Simão? Bem-aventurado e afortunado és tu, Simão, porque conseguiste
transpor os limites do mundo dos sentidos, do que se vê, do que se ouve, do que se apalpa, do que se toca. Feliz és tu que conseguiste penetrar no reino do Espírito e captar uma revelação que só o meu Pai pode conferir. Feliz o ser de uma pessoa é marcado pelo nível de revelação que ela é capaz de assimilar. O que captaste ninguém pode compreender pelos sentidos, mas somente por revelação. Este tipo de conhecimento somente o meu Pai pode transferir através do Espírito Santo diretamente ao teu espírito. E é então apreendido pela tua mente, a fim de que alinhes a tua conduta de acordo com a verdade revelada. Que ninguém saia daqui achando que a teologia é profunda demais. Essa é a teologia da Insegec, a base da sua eclesiologia. Porque eu tenho que edificar algo que é claro, que é a igreja. Simão, os sentidos físicos somente podem compreender o que é passageiro. As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Somente o espírito humano, iluminado pelo Espírito Santo, pode compreender quando reveladas pelo Pai. Simão, entraste no domínio do conhecimento revelado. Levanta a mão e diga: dá-me este conhecimento, ó Deus, que não vem do que se apalpa, que vem pela revelação do Espírito Santo de Deus em nosso espírito humano recriado, e o nosso espírito transfere para a nossa mente, e uma vez entendido pela razão, alinhamos a nossa conduta a esta revelação. Agora, porquanto tens visto a mim através dos olhos da revelação, quero te dar uma outra revelação, mais ampla. Quero confiar-te hoje uma nova revelação, não acerca de mim, mas acerca de ti. Hoje te direi, porque acrescentei ao teu nome um outro nome. Tu estás correto. Cada semente produz de acordo com a sua espécie. Trouxeste em ti a natureza do teu pai Jonas. Esta é a tua identidade como filho do homem. Por isso te chamo hoje Simão Bar-Jonas. Sim. Trouxeste a identidade do teu pai Jonas. Eu te vejo hoje como Petros. Eu projeto em ti um outro homem, nascido de novo, a partir de uma nova semente, não a de Jonas. Um outro pai, que é o meu pai. Simão, em Petros te tornarei. Pedra viva. Eu mesmo te gerarei. E trarei à luz uma nova natureza representada pelo novo nome que te dei. Petros. Pequenina rocha, ainda que pequena, é uma rocha. Pedra viva, firme, nascida a partir da grande rocha.
que me representa. Eu sou a rocha dos séculos. E assim como estas pequenas pedras que aqui estão, se desprenderam do Monte Hermon, das feridas do monte, e por aqui se espalharam. Eu sou a rocha. Um dia serei fendido. Das minhas feridas surgirão pedras vivas, da mesma essência que eu sou. Impotentes, pequenas, mas o que aqui está, ali está. Como eu só posso ser para ti o que tu és capaz de ver em mim. Vieste ao lugar onde serás transformado exatamente no que viste em mim. Petros, tu me viste como filho do Deus vivo. Tu me viste como filho do Deus vivo. Tu me viste como filho do Deus vivo. Vieste ao lugar em que, em filho do Deus vivo, te tornarei. Serás o que viste em mim. Para isto, vim ao mundo. Tu estás correto. Cada semente produz de acordo com a sua espécie. Mas eu sou tanto filho do homem, como filho do Deus vivo. Eu desci ao teu nível, filho do homem. Eu entrei na terra como filho do homem, a fim de abrir o caminho para que tu nasças como filho do Deus vivo. Petros, Simão, meu pai formou Adão, seu filho puro, perfeito. Ele vendeu-se à escravidão do pecado. Mas meu pai prometeu que traria um outro filho. Eu sou ele, o unigênito. Mas em pouco tempo, eu serei transformado em primogênito. Por quê? Porque eu me tornei o que tu és, filho do homem, para que tu te tornes o que eu sou, filho do Deus vivo. Aleluia! Eu vim a este mundo como filho do homem para abrir o caminho aos seres humanos. Portanto, uma nova natureza, de acordo com a nova semente, a semente do Pai que eu sou. E por causa disso, pertencerão à mesma família. Serão co-herdeiros. Eu vim gerar uma nova espécie da raça humana. Eu vim gerar uma nova raça. A raça dos filhos do Deus vivo. Espírito Santo, tira o véu dos nossos olhos. Neste momento, quando Jesus toma pedra, não está escrito na Bíblia que ele fez isso, mas eu tenho certeza que ele fez. Naquele quarto, lá na Califórnia. Enquanto eu li, eu podia ver, o mestre sempre estava usando coisas para ilustrar. Petros, olha aqui. Esta pedra foi solta da montanha. Ela contém os mesmos elementos na sua origem.
embora tão ínfima, tu és como esta Petros. Por isso eu te chamei Petro. Agora, contempla a imponente rocha, o Monte Hermon, de onde Petros, que está na minha mão, foi tirado. Pedro, eu sou a pedra. Eu sou a rocha dos séculos. Quero convidar-te a caminhar comigo até o Sinai. Quero fazer-te entender algo hoje. Subamos a rocha onde meu pai comungou com Moisés. Quando Moisés pede para ver a glória, ouve o diálogo. Moisés disse: se pois tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Yahvé, meu pai, responde: eu irei contigo, eu te darei descanso. Moisés diz: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Pedro, eu sou o caminho que Moisés queria conhecer. Eu sou o caminho. Eu sou a presença de Yahvé. A minha presença. Yahvé estava revelando minha pessoa. Eu sou o caminho. Eu sou a presença de Yahvé. No meio dos homens. Habitando no meio do povo de Deus hoje. Tu és parte do meu povo. Um povo que eu formarei contigo, os teus companheiros também. Tu estás correto. Eu sou Cristo, Deus em carne, caminhando no vosso meio, para formar a partir de vós um povo peculiar, cuja natureza será transformada pelo meu poder redentor. Eu sou aquele a quem o Pai queria revelar a Moisés. Lembra-te, seu pedido e a resposta do Pai. Moisés clamou: rogo-te, mostra-me a tua glória. Então o Pai disse: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, Yahvé. Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais Yahvé: eis aqui o lugar junto a mim, aqui sobre a rocha te porás. Aqui há o lugar junto a mim, sobre a rocha te porás. Aleluia. Aleluia. Quando a minha glória passar, eu te porei. Quando a minha glória passar, eu te porei na fenda da rocha. Quando a minha glória passar, Jesus disse: eu sou a glória. Olhamos para ele e vimos a glória. Moisés: eu sou a glória. Eu sou a glória. Eu te porei na fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, porém a minha face ninguém poderá ver
Pedros, olha-me nos olhos e contempla o meu rosto. Eu sou a glória de Yahvé que Moisés queria ver. Tu estás contemplando a glória de Yahvé. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Tu estás me vendo e não morreste, porque eu desci ao teu nível para elevar-te ao meu nível. Simão, a glória está dentro dos teus próprios olhos. Eu sou a expressão única da glória de Deus, o ser de luz e resplendente ou radiante expressão do divino e a perfeita impressão e real imagem da natureza de Deus, sustentando e mantendo e guiando e impulsionando o universo pela minha poderosa palavra de poder. É o que está em Hebreus 1. Eu me tornei filho do homem, mas de fato eu sou a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por mim todas as coisas foram criadas no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, principados, autoridades, governos. Todas as coisas foram criadas por mim e para mim. Eu sou antes de todas as coisas e em mim todas as coisas subsistem. Aleluia. Escuta, eu sou a bondade de Yahvé passando sobre ti. Ainda que eu tenha me apresentado como filho do homem, tu me viste como filho do Deus vivo. Sim, eu me identifiquei com o homem, mas como filho de Deus eu estou identificado com Deus. E ao me tornar filho do homem, eu abrirei o caminho para que todo aquele que crê se converta em filho do Deus vivo e participe da minha vida, da minha própria natureza. Pedro, Moisés não poderia ver a face de Yahvé e viver, mas tu podes. Aleluia. Eu sou a rocha. Como Yahvé disse a Moisés, eu hoje te digo: coloca-te na rocha que eu sou. Coloca-te na rocha que eu sou. Eu estou junto ao Pai. Coloca-te na rocha. Em pouco tempo esta rocha será fendida. Eu te colocarei na fenda da rocha. E quando a rocha for fendida, dela brotarás pedras brotarão, pedras vivas, saídas das minhas feridas. A partir da rocha fendida que serei, eu causarei o nascimento de incontáveis, verdadeiras pedras vivas. Elas se tornarão o único material com o qual eu construirei o meu corpo na terra. E estas pedras serão chamadas filhos do Deus vivo, porquanto nascerão das minhas feridas. És apenas uma daquelas pedras geradas da essência do meu ser. Cada uma transportará a minha própria vida, meu caráter, e será a minha extensão. E o número de pedras vivas de minha espécie
isto é, filhos do Deus vivo, se multiplicará em toda a terra. Com elas eu mesmo estarei construindo um corpo poderoso, uma habitação para Deus no mundo chamada minha igreja. Ela será participante do meu caráter e realizará a minha missão. Como tal, invadirá as portas do inferno, libertará os prisioneiros de Satanás e nada, absolutamente nada, conseguirá resistir ao seu poder invasor, porque ela é a minha extensão. Aleluia. Petrus, assim como a enorme rocha, deve ser ferida para permitir que pequenas pedras delas brotem. Quero te levar agora ao Éden, onde meu pai feriu Adão. Meu pai. Muitos eram seres vivos sobre a terra, aos quais Adão deu nome. Mas ele não encontrou entre todos os animais quem lhe fosse semelhante. E disse: meu pai, não é bom que o homem esteja só. Farei uma companheira que o complete. Meu pai feriu Adão. E da ferida extraiu a noiva. E lhe a apresentou como esposa. E porquanto Eva brotou de Adão, agora sim, ela poderia completá-lo. Porque só o que brotasse de Adão poderia completar Adão. Não há comunhão onde as coisas não são comuns. Simão, Adão, filho de Deus, pecou e se tornou filho do pecado. Mas o pai enviou um outro filho. Eu sou o filho. E de alguma maneira meu pai disse: não é bom que o meu filho esteja só. Simão, há milhões de filhos dos homens sobre a terra, mas eu sou o único filho do Deus vivo. Nenhum filho do homem pode me completar. Só o que brotar de mim poderá me completar. Por isso eu sou a rocha que serei fendida pelo Pai. E das minhas feridas será extraída a noiva, que se tornará a minha esposa, porque brota da minha própria vida e transportará minha essência, meu poder, minha autoridade, será a extensão de mim mesmo e realizará a minha missão. As cenas do Monte Sinai e do Éden, imagens daquilo que hoje se torna realidade através de mim, encontrarão seu verdadeiro significado em pouco tempo. O próprio Pai me levará ao Calvário e eu serei ferido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que a vida eterna, o zoe divino, a qualidade de vida que Deus tem, que expressa a sua natureza, sua santidade. Sim, porque eu edificarei a minha igreja com os que transportam a minha vida. Esta qualidade de vida não somente será a fonte, mas esta qualidade de vida, minha vida, será o sustento, uma vez que eu mesmo sou o DNA do meu corpo, a minha igreja.
testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Zoe, qualidade de vida que Deus tem. E o Zoe está em seu Filho. Quem tem um filho, tem o Zoe, a vida de Deus. Por isso, já morri. Estou crucificado com Cristo e vivo. Não eu. É Ele quem vive em mim. E a vida que vivo neste corpo é a vida de Cristo no poder da ressurreição, que pelo poder do Espírito gerou em mim um Filho do Deus vivo. Terminando este diálogo, não o que eu tenho para dizer. Concluindo, quem se matricular na nossa escola vai aprender. Sintetizando, é como se o Pai, Jesus dissesse: eu só posso ser para ti o que tu és capaz de ver em mim. Logo, o nível do teu relacionamento comigo é proporcional ao nível da revelação que tens acerca de quem eu sou. Portanto, um grande desafio ecoa através de uma curta proclamação: minha igreja, nascida de mim mesmo, deve refletir minha glória, minha vida, meu caráter, é minha missão. Esta igreja invadirá as portas do inferno. Muita gente pensa nesse versículo assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como se, está aqui a igreja, pá, leva a pancada, pá, as portas do inferno não prevalecerão, pá. Não, senhores. Não, senhores. Porquanto este corpo é construído com material, pedras vivas, filhos de Deus vivo, esse corpo militante, agressivo, invadirá as portas do inferno, detonará o seu poder e ele não poderá fazer absolutamente nada. O que é a igreja de Cristo? A extensão do próprio Cristo, primeiro no caráter, segundo na missão. Onde está a igreja? Onde eu estou. Onde eu estou, aí está a igreja. Nesta casa, o corpo se reúne, mas ela não é o corpo. E por que você não vive Cristo? Pelo seu conceito. Como o seu conceito de igreja é uma reunião numa casa, você vai à igreja no domingo e o resto vive como quer. Porque esse é o seu conceito. E por isso o povo está fazendo igrejas. Uma reunião de gente perdida, ímpia, com o nome de igreja. E por isso muitos estão construindo reinos pessoais. Que vive 7 dias por semana, quando está fora, a vida que quer. Não tem nada com Cristo, não revela o caráter de Cristo, não vive para fazer a missão. O termo igreja, eclésia, vem do grego, que significa simplesmente uma assembleia de um povo que chama e se reúne aqui. Vou ilustrar de novo o que eu fiz de manhã, venham aqui vocês 4. O termo eclésia vem das polis gregas. Não se encontrou uma palavra mais adequada para se referir ao povo de Israel e colocaram eclésia. Só que na mente hebraica não tinha o conceito grego. Então vamos ver, aqui é uma cidade. Eu tenho que resolver os problemas da cidade. Chama alguns dos cidadãos. Essa reunião se chama eclésia. Uma boa tradução seria assembleia. Terminou a reunião, dissolve-se a assembleia. Acabou a eclésia. Volta. Não tem mais eclésia. Só existe eclésia enquanto reunião.
E olha o que muitos de vocês disseram, que a igreja é um povo reunido, é o corpo de Cristo reunido, é a casa onde se reúne, se reúne, se reúne, se reúne. Olha lá, tudo por causa de um conceito. Nós temos que mudar a visão de igreja. A igreja é um corpo. Eu não vou inovar colocando outro nome. Eu não sei que palavra saiu da boca de Jesus. Pode ser carral, edificar é a minha carral, que era o termo usado para Israel, o povo da aliança. E como o apóstolo Paulo usa tantas figuras de linguagem, a minha conclusão é esta: a igreja é indefinível. Cada termo apresenta um aspecto da sua natureza. Ela é corpo, ela é edifício, ela é noiva. Mas nesta minha experiência da pedra, eu entendi o que é a igreja e tremo e temo. Ai de mim, ai de nós pastores, que tipo de instituição estamos levantando? Ai de nós. Ai de nós. Temo a Yahvé. Se aqui tem um grupo de pessoas, ela pode não ser de Cristo. Como é que eu sei? Se refletem o caráter de Cristo e vivem para cumprir a missão. Qual a missão? Fazer discípulos como modo de viver. Se você só vem aqui e se senta cada domingo para escutar, você não é igreja de Cristo. Você não está nem aí para um mundo que se perde. Se você sai daqui e vive a vidinha de pecado lá fora, você não é igreja de Cristo. Se você não está crescendo, buscando ser como Jesus, você não é igreja de Cristo. Você pode ser a eclésia de pastor A, pastor B, pastor C. Qual é o meu grande temor? Que sejamos apenas uma eclésia. Qual é a minha luta? De oração, de ensino apostólico. É despertar o povo de Deus para verdadeiramente ter uma experiência com Cristo, levar a sério a vida cristã e ser a reprodução de Cristo em seu caráter e em sua missão. Que é a igreja? Pense na pedra. Veja-se como uma pedra viva, extraída da rocha. Ali na cruz, as feridas de Jesus foram de onde brotaram a noiva, como a ferida de Adão foi de onde surgiu sua noiva Eva. No Calvário nasceu a igreja, a noiva. Para isto Deus nos predestinou, para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja apenas o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos são aqueles que procedem do mesmo Pai, gerados da mesma semente. Amada igreja, amado povo, corpo de Jesus Cristo, os que formam esta congregação local, quero fazer-lhes um pedido. Nunca mais na sua vida chame esta casa de igreja. Eu sei que é um vício, um tem que policiar o outro. Você não vai à igreja. Você é a igreja, onde quer que esteja, aonde quer que vá. Não sozinho, porque a igreja é um corpo. Você é parte da igreja. E nós temos que viver Cristo onde estamos. Aqui simplesmente os filhos de Deus vivo se reúnem como corpo para adorar, para proclamar a palavra. E partem para casa, para o trabalho, para continuar a salgar este mundo, a ser luz e a ser os leitos através dos quais a vida de Deus penetra esta sociedade. Porque temos tantos evangélicos neste país, multiplicaram-se,
Quando levantamos os guerreiros de oração nesta nação, éramos 8% de evangélicos. Hoje ultrapassamos os 25%, mas não estamos vendo a transformação da sociedade. Porque não estamos vendo verdadeiras conversões. Nós estamos vendo apenas números que engordam. Até porque hoje se busca um lugar chamado igreja só para buscar coisas. Eu quero um Cristo que me dá o último modelo do carro, o emprego onde eu ganho mais dinheiro, onde eu possa viver a vida mais fidalga, onde Ele faça tudo para mim e eu desfrute a vida. É esse tipo de Cristo que muitos estão buscando ou oferecendo. Sinto muito. Estamos formando clubes de homens e teremos muitas surpresas. Vou lhes dizer uma coisa séria. Tem muita coisa em termos de testemunho que diz que foi Cristo que fez e não foi. Deus criou uma estrutura, há um princípio, tu és o que tu vês e tu tens o que tu dizes. É um princípio. Mas você pode fazer isso só pelo humanismo, excluindo Deus. Tu és o que tu vês. Que visão tens? Tu te tornas na visão que alimentas. Eu me vejo como, e você tem um sonho e busca, correto? Vou trazer aqui o ex-presidente Lula. Lula se viu como presidente da República. Todo mundo riu dele. Mas ele disse, eu vou ser presidente. É a visão que ele tem. Tu és o que tu vês, tu tens o que tu dizes. Ele só confessou isto. Ele só viu isto. Ele não... E qualquer pessoa, em qualquer área da vida, tem uma visão. Se ela tem esta visão, só fala isto, ela vai conseguir. Porque Deus nos deu poder de decisão. Agora, você fazer da igreja de Cristo apenas o lugar onde vai ter um bom trabalho, um bom emprego e dinheiro, meu filho, você vai para o inferno com toda a riqueza que você adquiriu. Porque ser cristão não é ter o melhor carro, nem o melhor salário, nem a melhor posição. Ser cristão é a reprodução de Cristo. Primeiro no caráter, segundo na missão. O que torna alguém parte do corpo de Cristo é que ele é uma nova natureza. Ele é uma nova criação. E ele reflete a glória do seu Senhor. Ele pode não ter nada. Ele pode andar de bicicleta ou a pé. Ele pode ter 2 mudas de roupa ou só uma, ou morar debaixo da ponte. Não interessa. Não é o que ele tem. Porque a vida de alguém não consiste no que ele tem. Não estou dizendo que Deus não vai suprir as nossas necessidades. Claro que vai. Ele vai suprir as nossas necessidades. Mas eu não busco dádivas. Eu tenho que buscar o doador. Eu não preciso de coisas. Eu preciso da fonte. É a fonte. E Jesus quer que você seja a noiva. Isto é, que o complete. Isto é, participante da sua natureza, da sua vida, da sua glória. E é isso que nos dá autoridade. Que é que nos faz levantar. Satanás, cheguei, sai do meu caminho. Eu não tenho nada a ver contigo. Por quê? A vida de Cristo está em mim. Quando eu abro a boca, é Cristo quem fala por mim. Amém? Amém, igreja? Amém, meus colegas? Que Deus nos dê a graça. Queridos colegas pastores, que Deus nos dê a graça. Que Deus nos dê a graça de tornar a mensagem clara. De passar para esse povo lindo uma visão clara do que é a igreja de Jesus Cristo. Que é a igreja. Ou eu vejo os redimidos. Quando você pensa em igreja, não pensa numa casa. Esteve aqui o apóstolo Semente.
Aí ele chega e diz assim: nós temos 140 igrejas em Moçambique. Aí você pensa em 140 casas, não? Muitas delas se reúnem debaixo de uma árvore. Não tem casa. Não tem casa. Se reúnem debaixo de uma árvore. Mas ali está a igreja. Ali está o corpo de Cristo. A igreja na China não tem casa. Mas ali está o corpo de Cristo. Amém. Você é igreja. Você é igreja. Eu tenho que perguntar a mim mesmo: sou igreja? Há um lugar junto a mim. Você já nasceu de novo? Se você veio hoje aqui à noite, mas ainda não nasceu de novo, talvez você seja religioso e hoje você entendeu. O Pai está dizendo para você: tem aqui um lugar junto a mim. Vem para a rocha. Vem para a rocha. A rocha é Cristo. Eu te colocarei na fenda da rocha. E colocarei sobre ti a minha mão. Provarás a minha bondade. E a maior expressão da bondade de Deus é recriar-nos e fazer-nos nascer como filhos do Deus vivo. E porque filho, herdeiro. Tudo que é dele é meu. O que é meu é dele. Mas o que é que eu tinha para dar a ele? Eu não tinha do que viver, ele não tinha do que morrer. Ele morre a minha morte para que eu viva a sua vida. Ele era o filho do Deus vivo, eu filho do homem. Ele se torna filho do homem para que eu me torne filho do Deus vivo. Eu só tinha maldição, ele só tinha bênção. Ele se faz maldição na cruz para que eu possa receber toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele desceu do céu, tomou um corpo, uma natureza humana e levou a glória a um homem à destra do Pai. A um homem. O homem que ele tomou na terra, eu, a um representante junto ao Pai, intercedendo por mim. E uma vez, um representante humano junto ao Pai, Cristo, meu intercessor, ele via para dentro de mim, Deus, Espírito Santo. E se estabelece uma ponte de ligação entre o céu e a terra. Cristo à destra do Pai, intercedendo por mim. E o Espírito Santo em mim. Com gemidos inexprimíveis, intercedendo junto ao Pai. Ele veio morar na minha casa, a terra. E eu irei morar na casa dele, o céu. Esta é a aliança. Você entendeu? Já fez esta aliança? Esta noite, você pode fazer esta aliança. Gostaria de convidar os amados a se colocarem de pé. Há um cântico que cantamos esta manhã, que gostaríamos de cantar agora outra vez. Tudo que não é Cristo em mim, decidi renunciar. Igreja, feche seus olhos. Comece a louvar a Deus pelo privilégio de ser um filho de Deus. Agradeça a Deus.